eu decidi me isolar por um tempo em uma montanha. Muita gente pode achar isso uma loucura, muita gente não, mas sem dúvidas essa foi uma das experiências mais incríveis que eu tive nesses últimos 4 anos que eu estou viajando o mundo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como é viver isolado da civilização e o que eu fiz no meu dia a dia em uma montanha na Bósnia e Herzegovina. E como qualquer outro lugar, aqui tem pontos positivos e pontos negativos, que eu já vou falar. Mas aqui definitivamente não é um lugar para todo mundo. Eu não recomendaria esse lugar para todas as pessoas. Porém, acordar todo dia de manhã com essa vista de um tapete de nuvens supera qualquer ponto negativo que exista. Olha aqui, galera, esse é o lugar que eu tô ficando. Fica aqui, em cima da montanha. E essa visão que eu tenho todo dia de manhã. Aqui embaixo tá a cidade de Sarajevo. E ali em cima é a cabana que a gente tá ficando. Vou mostrar mais pra vocês depois. Basicamente isso. Mas esse lugar aqui é incrível. Mas cara, sinceramente esse lugar ele é maravilhoso. Sem dúvidas, um dos lugares mais bonitos assim que eu já fui na vida. E olha que eu já fui pra muito lugar, eu acho. Mas esse aqui, sem dúvida, assim, é surreal. Essa paisagem aqui é outra coisa. Esse lugar é um daqueles lugares que você só vê em filme. E vir pra cá me fez pensar que realmente eu tava em um. Com todos esses cenários extremamente bonitos. Porém, apesar de parecer um filme, viver aqui não é tão fácil como parece. Por ser completamente isolada, aqui não tem água encanada, logo também não temos banheiro. A água aqui pegamos de uma fonte natural dentro da montanha e deixamos em um reservatório, então para tomar banho tem que ser do lado de fora da cabana. Pegamos um pouco de água e esquentamos, porque aqui em cima da montanha é muito frio. O bom é que a vista é muito bonita. E para soltar um barroso tem essa cabaninha estilo Shrek, que é basicamente um buraco no chão cheio de você sabe o que. Mas depois de espantar as moscas não é tão ruim. Porém sempre tem a opção de ir no meio do mato também. Só precisa ter cuidado com os ursos. O mais engraçado e o mais foda que eu acho aqui é que aqui tem urso, velho. Aqui nessa montanha. Nessa montanha aqui tem urso. Quando foi uns 2 dias atrás eles tiraram foto do urso. E ele tava aqui perto, então é bom você ter cuidado, porque você pode ir morrer. A rotina aqui era simples. Eu começava o dia logo depois do banho, sempre tomando um café da manhã. Eu gosto muito de comer do lado de fora por conta da vista que a gente tem, e isso quando o Max deixa. Então saímos para procurar alguns cogumelos e no caminho demos de cara com cavalos selvagens que viviam ao redor da montanha, o que eu particularmente achei muito legal. Cá. Toma, cavalo. Jesus Christ. Aqui tem vários animais, inclusive um cachorro emo. Eu gosto muito de passar o fim do dia na floresta caminhando. E por algum motivo subindo nas árvores, o que é bem legal. E é claro, no final do dia temos esse pôr do sol incrível. Sem dúvidas, um dos mais bonitos que eu já vi na vida. Sério, não tem como mostrar em vídeo. Sabe quando você planeja em visitar um lugar e passa dias, meses ou até anos pesquisando sobre, e quando você finalmente chega nesse lugar não era exatamente aquilo que você achava? A gente tá ficando ali, ó, naquela casinha. Aqui é exatamente o oposto de tudo isso. Aqui é um lugar que eu nunca pensei em visitar na vida. Nunca passou pela minha cabeça vir para Bósnia e Herzegovina. Muita gente tenho certeza que nem sabia da existência desse país. E chegando aqui eu me deparo com um dos lugares mais lindos e mais incríveis que eu já visitei em toda a minha vida. Eu cheguei aqui nesse lugar sem nenhuma expectativa do que seria. Era mais um lugar para passar o tempo. Eu não imaginava que seria um dos lugares mais bonitos que eu já fui. Bom, e a gente chegou aqui em cima, no topo. Só que é só a vista.
Muito massa, né? Vale super a pena chegar aqui, mas já dá hora de descer porque já começa a escurecer. Eu queria ver aqui com o céu azul, mas tá valendo. Muito massa, inclusive. A gente só vai mais um pouco ali pra frente. E é isso. Eu sempre fazia trilhas ao redor da montanha. O ponto mais alto que tinha era por volta de 1,6 km de altura. Mas a trilha se estendia por todas as montanhas em volta. Era muito incrível. Bom, basicamente eu tava lá na cabana, mas tava muito chato porque não tinha muita coisa pra fazer. Daí eu decidi vir dar uma volta aqui, mas olha o tempo como tá. Tá horrível, você não consegue ver nada. E tipo, dá muito medo, né? Porque você vai andando aqui, ó. Daí tem essa floresta aqui enorme. É porque não dá pra ver no vídeo direito. Mas tem essa floresta enorme ali, ó, com a névoa. Aí dá muito medo, velho. Você não sabe o que vai sair dali. Vai ficando pior. Caralho. Porém é muito foda. Era primavera, então tinha dias que fazia sol, mas boa parte do tempo a montanha estava coberta de neblina, o que era muito bom porque trazia uma sensação de paz. E ter o trabalho que eu tenho me possibilita vir pra um lugar que eu nunca achei que eu viria na vida. Tipo aqui, eu tô na Bósnia, numa montanha perto de Sarajevo e tipo, sabe? Então eu sou muito agradecido de ter meus 24 anos e poder viajar o mundo, poder viajar para onde eu quero, poder ir para onde eu quero e poder viver todas essas experiências aqui com pessoas incríveis que eu conheci. E eu só penso nisso, que eu sou uma pessoa muito sortuda. E, pô, eu só tenho a agradecer de verdade. Já viajei mais de, sei lá, 15 países, estou quase chegando em 20 aos 24 anos e espero continuar aí viajando e aproveitando e é só o começo. E uma coisa que eu falo pra vocês é que se vocês querem fazer a mesma coisa, não desista, galera, não desista, vá atrás dos seus sonhos, porque se eu conseguir, todo mundo consegue. Se eu consigo viver essa vida, todo mundo consegue, pode ter certeza absoluta. E, pô, é isso. Tá aqui me fez refletir muito. Sim, eu sou muito agradecido. Sim, eu tenho muita sorte. Ter 24 anos vivendo várias experiências pelo mundo é fantástico. Ter energia e disposição para estar aqui no meio de uma montanha, isolado, andando entre as árvores que estavam aqui muito antes de eu nascer e depois que eu me for elas permanecerão aqui. A minha vida é muito insignificante, assim como todas as outras pessoas. Por que vivemos tão preocupados? Aproveite o tempo que você tem e faça algo que você realmente goste e queira fazer. Ter sorte faz diferença, mas ter atitude é o que muda tudo. Eu tô nessa cabana com mais 2 pessoas. Estamos fazendo um trabalho voluntário aqui em cima. Por se tratar de uma montanha, vivemos completamente isolados, então aqui não tem Wi-Fi. Usamos um sinal fraco de internet e de celular, o que quebra o galho às vezes. O lugar mais próximo daqui é um hotel, que fica mais ou menos 1h30, 2 horas de distância descendo a montanha. Então eu decidi ir nesse hotel para ver como é que era, mas eu não lembrava o caminho direito. Sinceramente, espero encontrar o lugar certo, porque primeiro, eu não sei onde é. Da vez que eu vim com os voluntários e eu tava morto. Pelo fato de que vocês já sabem que eu fiquei 3 dias sem dormir. Agora eu não sei mais. Eu não sei muito bem o caminho, porque da vez que eu vim aqui eu tava muito cansado, então eu só tava pensando em chegar, não tava prestando atenção no caminho. E eu também tava com uma bolsa enorme, que é o meu mochilão. E já fazia uns 3 dias que eu tava sem dormir, toda aquela história. Sem dormir, tava sem comer, tava cansado, o corpo todo doendo. Mas enfim, a gente tá aqui. Caralho, olha que massa. Muito bom.
E no meio do caminho eu achei essa área aberta e fiquei bastante feliz. Chegamos nesse lugar aberto aqui, que eu acho que seria muito bom para acampar. Olha que da hora. Apesar de ser apenas um lugar aberto, eu me vi ali, no meio da montanha, em um lugar que eu nem sabia que estaria, vendo toda aquela experiência se tornar novas memórias. Tô muito feliz que eu tô aqui. Que é engraçado porque antes de chegar aqui eu tava muito triste. Tá aqui, sabe, no meio da natureza, sem conexão. Não é tipo feito normalmente quando você tá em casa, que você fica no seu celular o tempo todo e tal. Aqui não, aqui a internet, a energia é limitada, eu não posso ficar no meu computador. Também não fico o celular o dia inteiro, fico falando com o pessoal e tal. Mas tá aqui agora é um momento muito bom pra relaxar. E é muito lindo, mano, olha isso. Depois que você começa a viajar, você de certa forma se torna mais maduro. A sua vida passa a ser apenas sua responsabilidade. Tudo que você faz e deixa de fazer só depende de você. É um ótimo processo de aprendizagem e isso te prepara para lidar com situações adversas que você encontra no meio do caminho. Galera, seria surpresa pra vocês se eu falasse que eu tô perdido. Meu Deus do céu. Eu parei em um lugar muito lá embaixo pra poder beber água. E aí o que acontece? Era pra mim ter vindo, tipo, esse lugar fica uns 15 minutos de onde eu tô ficando. E já fazem 1 hora que eu tô andando e essa trilha aqui eu desconheço total. Então eu só tava seguindo e tava muito íngreme. Daí eu achei umas placas ali que falou de uma tal de H1, que eu acho que é uma das trilhas. E agora eu vou seguir esse lado, mas meu celular descarregou e eu não sei onde é que eu tô de jeito nenhum. Pois é, eu acabei tentando voltar pra cabana, porém meu celular descarregou e eu dependia totalmente da minha memória, o que eu percebi depois que não era muito precisa. Tenho quase certeza que foi culpa daqueles cogumelos. Pra ser sincero, eu fiquei bem preocupado, mas eu tentei me manter calmo o tempo todo. Afinal, o que de ruim pode acontecer com um cara perdido em uma montanha cheia de urso quase anoitecendo? E andando aqui, ó, encontrei essas casas abandonadas. Não faço a menor ideia o que seja. E depois de andar muito, eu encontrei uma antena e lá eu pedi informações sobre como chegar na cabana onde eu tava. Boas notícias, eu encontrei uma antena aqui gigante. E aí tinha uma pessoa lá e eu pedi informação e ele me falou que eu tinha que ir nessa direção, então tô indo nessa direção. Bom, e depois de quase ter um infarto, finalmente eu consegui achar a cabana e voltei pra lá são e salvo. E o mais importante, inteiro. Um sinal de esperança. Finalmente cheguei. Pra vocês verem como eu tô longe. Era pra mim ter vindo por lá, então descer na montanha. Então em vez de vir reto, eu arrodeei toda a montanha pra poder chegar aqui. Meu Deus, olha que dia fantástico, gente. Meu Deus do céu, olha isso, mano. Que lugar lindo, que lugar sensacional, fantástico. Olha só que abriu agora. Fantástico. Agora me diz se esse lugar aqui não é impressionante. Olha a montanha ali. Perfeito. Eu passei por tantos momentos e experiências que eu nunca sonhei que passaria aqui. Pela primeira vez eu cheguei em um lugar sem nem saber o que me aguardava. Eu entrei nessa aventura de viver em uma montanha mais por curiosidade, impulso e pelo fato de eu estar sozinho e querer economizar um pouco nessa viagem. Foram vários fatores que me trouxeram aqui. E pra ser sincero, eu não sei o motivo, mas logo eu ia descobrir que tudo tinha um porquê. Que talvez eu não soubesse, mas essa seria uma maneira de me conectar mais com a natureza e descobrir um pouco mais de mim mesmo e daquilo que eu estou buscando. Essa não é a primeira vez que eu me isolo em uma montanha e com certeza não será a última. Apesar de todas as dificuldades de viver isolado em uma cabana na montanha, seja falta de água, não ter banheiro, energia limitada, mal ter internet e estar longe de tudo e de todos, essa experiência se revelou fantástica. Hoje eu tenho 24 anos, fazem 4 anos que viajo o mundo e cada aventura eu me surpreendo cada vez mais.
Não espere, porque quanto mais você fica velho, mais você começa a arrumar um monte de desculpas para não fazer ou adiar aquilo que você sempre quis fazer na vida. Adiar os seus sonhos, e nunca sabemos quando poderemos viver nossa próxima aventura. Às vezes precisamos fazer uma mudança radical em nosso estilo de vida e fazer corajosamente coisas que nunca tínhamos pensado ou que fosse hesitante demais para fazer. A coisa mais essencial do espírito vivo de um homem é a sua paixão pela aventura. A alegria da vida vem de nossos encontros com novas experiências.